Amados filhos e filhas, nós estamos em pleno tempo de Quaresma. Estamos começando o nosso Evangeliza Show. O tema, a Quaresma, um tempo forte. Quaresma, eu gosto de definir como um tempo do retiro espiritual. Misericórdia, essa música que faz parte do CD A Tempestade vai passar. Cantemos juntos o nosso grito a esse Deus que é infinitamente misericordioso. Misericórdia, misericórdia, misericórdia de mim, ó meu Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia de mim, ó meu Senhor. Tende piedade, piedade porque eu sou tão pecador. Piedade pelas vezes que eu traí o seu amor. Piedade de mim, ó meu Senhor. Tende piedade, piedade porque eu sou tão pecador. Piedade pelas vezes que eu traí o seu amor. Piedade de mim, ó meu Senhor. E o ministério continua clamando a misericórdia. Enquanto eu quero dizer que este programa traz uma reflexão profunda, como viver bem este tempo santo chamado Quaresma, um retiro espiritual. É claro que nós teremos aquele quadro Perguntas e Responderemos. Hoje nós temos como convidado o Padre Márcio Luiz Fernandes, professor em Teologia Fundamental do Estúdio Teológico de Curitiba. Seja bem-vindo, muito obrigado, nosso grande parceiro, obrigado por ter aceito estar aqui, Padre. Filhos queridos, nós também teremos aquele momento com o Santíssimo Sacramento, a presença real de Jesus, que nos leva a mergulhar no mais profundo e essencial de nossa fé. E claro, a Palavra de Deus. Estamos começando o Evangeliza Show, um show de evangelização e de catequese, porque eu acredito, quanto mais conhecemos, mais amamos. Vamos juntos, eu, você e o ministério. Misericórdia 3 vezes. Misericórdia. Uma segunda vez. Misericórdia. Para terminar. Misericórdia. Deixemos que a palavra de Deus nos ilumine. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso,
quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, você que tem acompanhado os Evangeliza Show, já sabe que nós estamos no tempo da Quaresma. O Carnaval passou e nós fizemos um programa especial sobre o Carnaval, explicando o sentido, os perigos. Depois falamos sobre a Quarta-feira de Cinzas e falamos do tema da campanha da fraternidade, você lembra? Os objetivos da campanha da fraternidade, quando somos chamados e desafiados que não podemos servir a dois senhores. Mas exatamente naquele programa eu dizia que tínhamos que aprofundar a mística, a espiritualidade da Quaresma, muito mais do que refletir sobre obrigações, deveres de um cristão na Quaresma, é mergulhar na mística desse retiro espiritual com Jesus. O tripé da Quaresma está muito bem expresso nesse texto que acabamos de ler: a esmola, a caridade, o jejum e a oração. São os três fundamentos da Quaresma. Como vivê-los? Lembremos que o primeiro domingo da Quaresma, seja ano A, B ou C, não importa, o primeiro domingo da Quaresma sempre nos traz o tema da tentação do Jesus no deserto. 40 dias, em que, movido pelo Espírito Santo, Jesus foi levado ao deserto. Eu já vou para o nosso convidado, mas eu quero que você abra teus ouvidos, por favor. Ei, atenção! O Espírito Santo levou Jesus no deserto. Você já parou para pensar que às vezes Deus não se ausenta de nós, mas Deus, porque nos ama, permite que o diabo entre em nossa vida e nos coloque em provação e ainda mais em tentação? Eu repito com todas as letras e não retiro uma vírgula: Deus nos ama. Deus nunca nos abandona, mas às vezes
para que cheguemos à maturidade, possamos fazer um discernimento e possamos entrar numa profunda comunhão com Deus. Deus permite que o diabo entre em nossa vida num determinado tempo para que nos prove e às vezes nos leve à tentação. Se pecar é outro assunto, mas se não fôssemos tentados não seríamos livres. Mas isso é um assunto que eu levo para depois. Copiou? Gravou? Agora reflita. Eu vou para o nosso convidado enquanto você vê este VT. A 40ª ou Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina com a quinta-feira santa, em referência à última ceia de Cristo com os apóstolos. O período foi adotado pela Igreja a partir do século IV, com a intenção de que a Páscoa fosse comemorada de forma digna. Oração, jejum e esmola. Estes são os pilares da Quaresma, período no qual a Igreja propõe um grande retiro para os fiéis. Você costuma utilizar a Quaresma como um período de oração e de reflexão? É sempre bom. Não costumo, mas é sempre bom, né? Eu respeito bastante a Quaresma, mas não sigo a risca, assim. Utilizo sim. Momento de muita reflexão. Costuma vir bastante à igreja? Bastante à igreja. A Quaresma é um período todo privilegiado. Privilegiado por quê? Porque é um tempo em que a igreja realiza uma grande convocação, um grande chamado para que os cristãos e cristãs, conscientes da sua fé e do seu seguimento de Jesus Cristo, eles possam celebrar o tríduo pascal. Consciência do batismo, a busca de uma mudança de vida que nós chamamos conversão e a intensificar a vida de oração. Esse é o próprio do tempo de Quaresma. Os domingos não participam da contagem da Quaresma, pois tradicionalmente estes são considerados Páscoa. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui na nossa sala de visita. Seja bem-vindo, Padre Márcio Luiz Fernandes. Ele que é professor de teologia fundamental no Estúdio Teológico de Curitiba. Muito obrigado, porque não é a primeira vez no rádio e aqui você se dispôs a vir nos ajudar a evangelizar. Muito obrigado por dar essa colaboração e aceitar dar uma aula de teologia para tantos telespectadores. Doutor em História da Psicologia da USP, Ribeirão Preto, doutorado em Teologia Fundamental pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. Pois bem, então a palavra tem peso. Padre, antes de passar a palavra, eu já vou para a rua. Nós temos um quadro chamado Pergunta e Responderemos, mas hoje é o senhor que vai ficar na berlinda. Vamos lá. O quê? Onde? Por quê? Como? Aonde? Quando? Padre, por que não pode comer carne durante a Quaresma? Padre, são perguntas do povo de Deus. Realmente, você já tinha dado uma dica quando, ao terminar o Evangelho, você disse que não estamos concentrados simplesmente nas práticas ascéticas próprias da Quaresma, mas aquilo que é o espírito que leva com que o cristão se abstenha de carne neste período da Quaresma, ou pratique o jejum. Não se trata simplesmente de se concentrar nas carnes. É claro que temos uma tradição que se concentra na abstinência de carne e no jejum neste tempo, mas sabemos também das condições que cada pessoa pode aí responder na sua devida medida para a prática do jejum. O fundamental é exatamente esse, de que na Quaresma é o próprio Senhor, é Cristo quem purifica a sua igreja, e nós nos associamos a esta purificação que o Senhor faz na sua igreja, que é a sua esposa. Nós nos associamos com algumas práticas ascéticas, como esta do jejum, que pode ir com a abstinência de carne, muitas vezes às quartas-feiras, às sextas-feiras. Sabemos que o sentido do carnaval certamente era o adeus às carnes, justamente porque os cristãos ficavam nesse tempo que se preparavam
para a Páscoa, 40 dias no jejum, na abstinência também de carnes. Mas, Padre Márcio, então eu vou reformular a pergunta dessa filha de Deus. E qual o sentido espiritual da mortificação na quaresma? Por que somos exortados? Uns na carne, outros também não adianta, eu não vou comer carne, mas vou comer bacalhau. Maravilha, né? Eu também vou fazer essa penitência todo dia. Mas eu digo assim, qual o sentido da mortificação? Alguém que diz, não, essa quaresma eu não vou fumar, essa quaresma eu não vou tomar um refrigerante, nessa quaresma e tantas outras coisas. Qual o sentido da mortificação? Nós vimos como na quaresma, os textos litúrgicos mostram isso, os textos bíblicos mostram como Jesus é conduzido pelo Espírito no deserto para experimentar ali a tentação. Muito bem. E exatamente esse é o sentido. Nós nos associamos com nossas práticas ascéticas, gestos e palavras nesse tempo, com a nossa oração, a esta purificação da alma, purificação do corpo, para também nos associarmos a Jesus no seu sofrimento. É como diz no texto de Romanos 8,17, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, nos associamos à sua morte, à sua paixão e morte, para também nos alegrarmos depois com a sua ressurreição. Vamos à próxima pergunta de rua. Padre Reginaldo, gostaria de saber por que na quaresma as imagens nas igrejas ficam cobertas com um pano roxo. Então, padre, o senhor sabe, é costume cobrir as imagens. Qual o sentido litúrgico e espiritual teológico disso? Porque é teológico também, né? Exato. O fato é que eu acho que aquela música que no início você propôs neste programa é muito pertinente, porque é como se pudéssemos olhar para a cruz, para o mistério pascal de Jesus, sua morte e ressurreição, e concentrarmos nossa atenção na paixão, morte e ressurreição do Senhor, sua ascensão. Então, o gesto e todas as outras práticas feitas na quaresma, como essa de cobrir com a cor litúrgica, né, que o sacerdote utiliza neste tempo, que é a cor roxa. Não por acaso eu vim de camisa roxa. Exatamente. Exatamente, diz que é roxo caixão, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Significa também esses sentimentos, né, de nos aproximarmos aos sentimentos dolorosos da paixão. A cor roxa nos lembra também este fato da dor, né? Nos aproximamos e cobrimos as imagens para concentrarmos nossa atenção no centro da nossa fé, que é o mistério da cruz do Senhor, que nós dizemos, ali veio, dali provém a nossa salvação, a nossa libertação. É por aquela cruz que passamos para termos a alegria da Páscoa. Padre Márcio, eu peço a gentileza de o senhor permanecer conosco. Filhos queridos, nós vamos agora para o momento com Jesus Eucarístico. Padre Márcio permanece conosco para nos ajudar a refletir, a mergulhar na mística da quaresma. Voltamos já. Abençoai-nos, Senhor, para adorar. Vim para dizer, Senhor Deus, nos abençoe nesses primeiros passos desta quaresma. Abençoe-nos, Senhor, levando-nos a vivenciar mais e mais a Páscoa da ressurreição. Teu nome eu exalto, teu nome eu exalto, teu nome Jesus.
porque o tempo forte dessa quaresma é de santificação. Cantemos ao Senhor. Santifica, 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 santifica-nos, Senhor Deus, e que na força do Teu Espírito vençamos os nossos medos e as nossas tentações. Filhos queridos, diga comigo: como Jesus vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar? Como Jesus vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Mas agora você vai colocar sentido no que você está rezando, porque você, desculpe a palavra, mas nós estamos entrando numa fria. Dizer que vai carregar a cruz. Qual é a tua cruz hoje? Eu gostaria que você, antes de dizer, pensasse: você vai carregar a sua cruz? Como Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Juntos. Como Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Queridos filhos e filhas, nós vivemos um tempo de graça. Nós olhamos a quaresma de uma forma muito odiosa. E esse tempo que é para ser de graça, de bênçãos, nós só olhamos tempo do não pode. Não pode comer carne, não pode dançar, não pode... Não, veja, como um tempo onde nós somos chamados à maturidade, a lutar frente a frente contra Satanás. E não pense aqui que eu estou falando de exorcismo, não pense aqui que eu estou falando de teatro, eu estou falando de um exorcismo interno, de um diabo que tem nome próprio, que não suporta a presença de Deus, que não suporta essa presença de Jesus. Mentira, falsidade, inveja, discórdia. O diabo que tem nome próprio, corrupção, desvio. Quando nós somos chamados a esse tempo de graça, eu volto a lembrar algo que talvez passou batido lá do início do programa, que Deus nos permite que o diabo nos tente. Aí você vai dizer: mas e daí? É que se você nesse momento não se tocou com essa frase, é porque você já caiu na tentação. O pecado vicia, é verdade. Nós nos acostumamos no erro de tal forma que viciamos a viver de forma errada, viciamos a viver na penumbra, viciamos a viver no erro, e não entendemos que o desafio é lançado para mim como sacerdote, para você vencer a tentação. Eu repito, se não fôssemos jogados nesta fogueira, então o amor de Deus não seria livre, não haveria liberdade, seríamos fantoches de Deus, obrigados a amá-lo, e Ele nos ama, mas não nos obriga a amá-lo. Por isso eu queria que nesse momento agora, de novo, eu tenho medo de palavras. A gente pode cantar, a gente pode rezar, mas não passa de momentos rituais. Por que você não pede para esse Jesus que está aqui? Está.
Você pode estar indiferente agora. Se olhando para cá, você pode ver tudo menos Jesus. Mas Ele está. Da mesma forma que Ele está nos momentos da nossa provação, da nossa tentação, do nosso deserto. No mesmo momento que Ele está nas nossas tempestades. Tanto que tem um salmo que diz que até no inferno Deus está. Claro. Senhor, que as tuas mãos ensanguentadas, que tuas mãos feridas toquem em nós. Que a quaresma de 2010 não seja mais um calendário que vai passar. O ministério começa os primeiros acordes. Mas por favor, quem está aqui? Quem me acompanha em casa, por favor, você que está em casa, me acompanhando pelas imagens da TV, você que está acompanhando pelo áudio da TV, eu quero que você diga para Jesus, qual hoje é a tua maior tentação? Aqui eu quero lembrar Santa Teresa, doutora da igreja, doutora, que tomar consciência onde somos tentados, é já o metade mais um na conversão. Desculpe, eu não estou ofendendo a Jesus, mas os câmeras podem abrir. Eu queria que perguntasse a cada um aqui. Eu tenho que responder, primeiro eu tenho que responder para Ele. Jesus, eu percebo que o inimigo está me tentando nessa área. Aqui está a ação do mal. Mas eu queria que cada pessoa aqui nesse estúdio, músicos, ministros, câmeras, que cada um dissesse: Senhor, eu sinto que eu estou sendo tentado. Então que as tuas mãos ensanguentadas, que tuas mãos feridas, que tuas mãos transpassadas me ajude a vencer essa tentação. Que eu enfrente face a face o inimigo, que eu enfrente o mal e com tua graça eu o derrote. Que a vitória seja tua, Senhor. Cantemos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz. Peça para Ele. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem tocar em nós. Senhor, e mesmo que nosso coração esteja indiferente, resistente, a maior dificuldade da ação de Deus é nossa resistência, nossa indiferença. Deus pode bravejar, Deus pode falar de todos os jeitos. Gente, Deus está tentando falar com o ser humano nos trovões, nos maremotos, dizendo: filho, para, filho, você está destruindo. Deus tenta falar e mostrar os sinais na violência que cresce, mas nós não enxergamos. Na presença de Jesus, por que você não pede: Senhor, nesse tempo quaresmal, onde eu vou focar minhas orações?
Onde eu vou intensificar a minha caridade? Onde e para que eu farei jejum? É sério, por nada? Fazer por fazer? Onde o diabo te intenta mais? Onde o inimigo ganhou mais espaço na tua vida? É ali que Deus quer que você o enfrente. Tem que ter coragem. Jesus o enfrentou. Vem tocar em mim, vem tocar em nós, vem tocar em cada um de nós, Senhor. Mas continuo no instrumental. E eu quero, na presença de Jesus, ler esse testemunho. Venho dar o testemunho de uma graça que eu e minha mãe recebemos. Minha mãe tinha um tumor maligno no pâncreas. Ela fez uma cirurgia, a biópsia confirmou esse resultado. Nos desesperamos, eu principalmente senti muito medo, pois sou filha única e meus pais são separados. Somos só nós duas. Mas nesse desespero teve um lado bom, porque a dor me aproximou de Jesus. Somos católicas, mas estávamos afastados da igreja e novamente nos apegamos e tivemos fé no amor de Deus. Começamos a acompanhar todos os dias seu programa e sempre com muita fé pedíamos a cura da minha mãe. Ela fez uma segunda biópsia e foi negativo, confirmando a cura de minha mãe. Ela não tem mais nenhum tumor, não precisa de quimioterapia. Por isso eu quero agradecer a graça recebida. Foi Jesus misericordioso que permitiu a cura de minha mãe. E agradeço pela graça recebida. Agradeço também por colocar o Senhor em nossas vidas. Gleice, de Guarapuava, certamente nos acompanha pela Século 21, certamente nos acompanha pela Rádio Cultura FM ou pela Rádio AM. Jesus nos abençoe. Passemos ao tão sublime sacramento. E só depois, com fé, você vai dizer: já tocou em mim. Mas, gente, deixa Deus trabalhar. E tenha coragem de enfrentar as áreas, as regiões minadas da tua vida com Deus. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Filhos queridos, se você tomou consciência, eu e você seremos tentados, queiramos ou não, o nosso amor a Deus será colocado à prova, queiramos ou não, o diabo se fará presente em nossa vida. Então, o que pedir a Jesus aqui? Sempre, todo dia e toda hora: Senhor, não me deixe só, porque sabes o quanto eu sou fraco. Não me deixe só, porque sabes que fui feito de pó. Me guarde, Senhor, que o Teu Espírito sempre esteja em mim, tanto e tão abundantemente, que eu tenha forças para rechaçar o inimigo, a tentação e o pecado. Não me deixe só, Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Já tocou em mim. Não me deixe só, Senhor. Já tocou em mim. Sim, Senhor. Deus não é utopia ou um anestésico. A oração não é alienação. Sinais sagrados são os sinais que tanto pedimos para Deus. Deus, me deu um sinal, o sinal de que eu estou no caminho certo. Eu tive o prazer de fazer esse trabalho, de resgatar tantas músicas católicas, Vitória, Tu Reinarás, muito próprio para a Quaresma. Também aquela música Adoração da Cruz, e nós também cá na terra louvamos a Santa Cruz. Sinais Sagrados, um CD que inclusive tem essa música. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama. Pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama.
tempo propício nessa quaresma de reflexão. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao seu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Vai lá, povo de Deus! Ninguém te ama como eu. É Jesus que está dizendo para você. É o Senhor que está dando a sua prova de amor. Olhe para a cruz. Olhe para o Senhor. Filhos queridos, se deixe trabalhar nessa quaresma. Essa é a proposta. Vamos juntos. Quem te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Dê um presente que evangeliza nessa quaresma, tendo em vista a Páscoa, sinais sagrados, sinais de Deus já dados a nós. Amém. Filhos queridos, eu gostaria que você visse com grande carinho este VT sobre a nossa última evangelização. Já, padre? Com certeza. Dá uma olhada enquanto nós vamos para o nosso entrevistado. Em janeiro, o segundo cruzeiro católico partiu do Porto de Santos, em São Paulo, e percorreu durante 4 dias de oração a costa de Búzios e Ilhabela, no Rio de Janeiro. O padre Reginaldo Manzotti celebrou a Santa Missa de abertura do cruzeiro, realizou palestras sobre a renovação do matrimônio, além de um grande show de evangelização. Também estiveram presentes no transatlântico Vision of the Seas os cantores Eros Biondini e Adriana, a banda Anjos de Resgate e os padres Beto Badiani, Evaldo Trevisan, Paulo Nascimento e Ranieri dos Anjos, num encontro de espiritualidade e lazer em alto mar. Queridos filhos e filhas, e nós estamos aqui com o nosso querido padre Márcio Luiz Fernandes, que está colaborando, e muito obrigado, mais uma vez, obrigado por estar nesse terceiro bloco. Padre, nós vamos de novo à nossa pergunta de rua sobre a quaresma, para que o senhor possa nos orientar e que tenhamos de fato uma santa quaresma. Vamos ver. Pode se casar durante a quaresma? Boa pergunta. Pode se casar na quaresma, padre? Evidentemente que sim. A quaresma evidencia o nosso batismo, portanto, os filhos de Deus, no batismo, quando se casam, tornam-se um para o outro sinal de Cristo, e então não tem nada, impedimento nenhum. Existe aquele princípio que na quaresma, na verdade, é porque a igreja pede sobriedade, né? Que seja sóbrio o casamento, que não tenha aqueles enfeites. Na verdade, pede-se que nunca tenha, né, exageros, mas o pessoal gosta de dar umas exageradas. Mas na quaresma, menos ainda, né? E talvez por isso que se diz que não pode casar. Exatamente, daí entram os costumes, né? Então, de fato, a sobriedade até se evita depois se casar na quaresma, porque as noivas querem fazer solenemente sua entrada, enfim.
estes elementos que você elencou, né? Mas não tem perigo, pode casar. É melhor casar do que viver junto. Vamos à próxima pergunta. Qual é a forma correta de fazer o jejum na quaresma? Padre, por favor, nos oriente. Então, temos que entender que a quaresma é um tempo de preparação para a Páscoa. Portanto, nestes 40 dias de preparação, nós temos que educar o nosso coração naqueles exercícios que são próprios. A oração, o jejum. Para o jejum, em geral, você pode evitar fazer um propósito durante a quaresma inteira, né? E com o gesto daquilo que você evita, fazer o gesto de caridade em favor de alguém. Então, em geral, se recomenda também as quartas-feiras e as sextas-feiras de guardar o jejum e a abstinência. Mas isso é recomendado a todo o período quaresmal, os 40 dias como um grande exercício da nossa aproximação àquela entrega de Jesus. É a nossa entrega, sabendo que, em primeiro lugar, foi Ele que se entregou por nós, foi Ele que se doou por nós, é Ele quem nos purifica em primeiro lugar, e não simplesmente os nossos gestos, todos muito louváveis, mas em primeiro lugar saber que é Ele que nos concede graças e dons, e é Ele que vem para nos purificar. Sabendo, a quaresma também é uma certeza, a certeza de que nós, tentados, podemos superar o pecado, superar a morte, unidos a Cristo. Portanto, é um tempo de certezas. Então, padre, o senhor falou tentados, então a tentação existe. Claro, evidentemente, é só nós olharmos o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, deixa eu fazer um jogo, um bate-bola aqui. Padre, o senhor que é professor de teologia, como uma pessoa pode se preparar, aí quais são os elementos práticos para lutar contra a tentação? É o tempo de rezar muito. Tá certo. Portanto, a prática diária de oração, né? De manhã, à tarde, à noite. A confissão é o tempo de reconciliação, de misericórdia, de ser abraçado por Cristo, certo. De voltar. É o tempo de praticar gestos de caridade, intensificar esses gestos de caridade com relação ao irmão, perdoar as pessoas, enfim, viver uma vida que possa ser condizente com o Evangelho, comovida pelo Evangelho. Lembrar do batismo, é o tempo de lembrar que somos batizados, se alegrar pelo fato de ter sido batizado, que alguém levou você à pia batismal, que alguém instruiu você na vida para olhar para o Evangelho. Eu acho que esse fato é fundamental. Eu sei que as pessoas querem saber, geralmente os professores não gostam de falar. Existem algumas coisas que são sugeridas, outras coisas que são obrigatórias, em consciência. Padre, em consciência, a que um cristão, no tempo da quaresma, está submetido? Existem algumas normas. 2 dias são obrigatórios do jejum. Os outros são opcionais, não são? Sim, exatamente. Alguns dias nós vemos a quarta-feira de cinzas, que marca o início desse caminho penitencial, nós fazemos abstinência e jejum. E a sexta-feira santa? E a sexta-feira santa. O que caracteriza um jejum, padre? Ficar o dia inteiro sem comer, mas não desmaia? Exato, não se trata de fazer um mal a si próprio nesse sentido. Se trata de fazer na medida certa, fazer as refeições com sobriedade, aquelas necessárias, e ver se você tem condições, né, propriamente de enfrentar um dia de jejum. Nós fazemos isso quando fazemos algum regime, não? As pessoas fazem regime. Mas não pode ser a motivação, né? Não pode, não, exatamente. Senão... O jejum está ligado a uma prática que te leve a reconhecer que
Isto te ajuda na vida espiritual e, ao mesmo tempo, é uma ajuda àqueles a quem você pode destinar aquele pequeno sacrifício que você fez. Eu conheço pessoas, crianças, que foram educadas a guardar uma moedinha de um sorvete que renunciaram na quaresma. Sim. Guarda a moedinha para a caridade ou para as missões no mundo, no Brasil e no mundo. Esse é um gesto concreto, realmente verdadeiro, de um coração que sabe ser pobre, sabe olhar para o outro. Uma outra pergunta e termino, nós estamos com o tempo meio estourado. Padre, eu tenho recebido algumas críticas, porque não que eu enfatize o pecado, mas eu tenho lido as catequeses do Papa Bento XVI, ele tem com veemência falado que as pessoas têm que buscar a verdade e que estão perdendo a noção do pecado. O senhor é professor de teologia fundamental, a quem temos muito respeito. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não em minha defesa, mas existe o pecado, é real? Porque hoje eu vejo alguns discursos muito perigosos. Pecado com desculpa psicológica, como só visto como trauma. Existe o pecado, padre? Existe, evidentemente, o pecado. Nós, inclusive, no tempo pascal, nós vamos cantar no anúncio, né? No Exultate, nós vamos cantar Felix culpa, feliz pecado de Adão que nos mereceu tão grande Redentor. O pecado existe, o pecado faz com que também o homem se aproxime de Deus, perceba sua condição desproporcional. Eu sou desproporcional àquele amor com que Deus vem ao meu encontro. Eu não dou conta sozinho de levar e carregar a realidade. Por isso que Jesus convidava: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados com o peso. Esse é o convite de Jesus. Portanto, o pecado existe. O pecado é uma objetividade vencida na cruz, sim, e vencida pelo cristão, pelo exercício que ele faz cotidianamente das práticas ascéticas e na prática do amor de Deus. Esteve conosco o padre Márcio Luiz Fernandes, e para contato, 0 operadora 41 3222 8115. Eu quero agradecer, padre Márcio, muito obrigado pela sua presença, agradeço imensamente a colaboração que deu para todos os nossos telespectadores e aqueles que acompanham pelo áudio deste programa. Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a todos. Vamos à oração como uma forma de vivenciar a quaresma. Veja, a oração da quaresma. Oração da quaresma de Santo Efrém, o Sírio. Senhor e mestre de minha vida, afasta de mim o espírito de preguiça, de abatimento, de domínio, de falar demais, e concede a mim, teu servo, um espírito de integridade, de humildade, de paciência e de amor. Sim, Senhor e Rei, concede ver meus pecados e não julgar meus irmãos, porque és bendito pelos séculos dos séculos. Amém. E filhos queridos, às vezes olhamos para as provações e achamos que Deus nos abandona. Jamais. Por isso, eu quero terminar este programa abrindo a quaresma, abrindo esse tempo de reflexão. Enfrente os seus medos, enfrente todas as dificuldades, certos de que a tempestade passa, certos de que a madrugada da ressurreição chegará. Oração, caridade. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade vai passar, ou sobre as ondas confiante andarei. Tribulação
tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. A tempestade vai passar, vou sobre as ondas, confiante